Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 88 do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda, o Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, CVCs, CVBs, corporates, todos coligados ao agronegócio, o motor propulsor deste país, né, Kieran Garton? Isso mesmo, né? Tudo Estamos bem? no último mês do ano. Chega, né? Semana do COP28. Eu não sei se a gente vai falar sobre impacto hoje, mas acho que é interessante, né? A gente tava falando sobre isso hoje, sim. né? É um negócio Conversas. meio, vamos dizer assim, meio polêmico, né? Uhum. Mas hoje a gente tem um cara aqui que a gente pode abordar tanto esse tema como investimentos, como avaliação de startups, que já está há bastante tempo nesse mercado também. Então, assim, entrar no detalhe de tese de investimento. Onde eu cruzo impacto com agro, né? Porque a tecnologia agro acho que tem muito impacto e agora a gente está vendo que esses dois mundos estão se aproximando. Então, virou hype agora, né? Não, eu acho que agora virou fato, né? Dados, tecnologia, agora menos, acho que greenwashing. Você não deixou eu falar hype, não. só... Não, hype era, mas agora acho que é mais deep science, né? Não, legal. Pessoal, a gente está aqui para entrevistar hoje o Thiago Mendes, que é partner da Barney Investimentos. Quem não sabe, pessoal, a Barney Investimentos realiza investimentos de impacto, como a gente estava comentando aqui, eu e o Kieran. Além de olhar para todo o agronegócio, que o Kieran comentou bem que tem um cruzamento super especial. Mas vamos chamar o Thiago aqui. Thiago, obrigado por estar aqui com a gente, poder falar um pouquinho da Barney Investimentos, como que vocês trabalham, como que é todo esse ecossistema coligado para investir em impacto, né, que até o Kieran comentou bem. Mas antes da gente entrar na Barney, cara, a gente gosta de saber quem é o Thiago Mendes. Como que o Thiago Mendes caiu na Barney, vamos dizer assim. Boa. Vamos lá, obrigado vocês pelo convite. Obrigado. É uma honra ver os últimos podcasts estão bem legais. Acho bem relevante os assuntos que vocês trouxeram. Vamos lá, depois eu vou corrigir um pouco, Rodrigues. A gente não é um fundo exatamente de impacto. A gente vende isso também, né? Eu acho que a nossa atividade passa muito por impacto. Eu acho que é inerente, mas a gente não se classifica exatamente como fundo de impacto. Mas eu vou explicar um pouco melhor. Bom, eu sou de Brasília. Brasólia. Eu vim para cá fazer faculdade, então sou formado em engenharia de produção na Poli. Ah, legal. E eu acho que como muitos da Poli, pelo menos na minha época, eu fui para o mercado financeiro. Então eu fiquei 5 anos na Merrill Lynch. 80% vai, né? Hoje em dia quase 100. Infelizmente, né? Eu não sei, mas eu fui um dos casos. Eu comecei na Merrill Lynch de estagiário até associate lá, e eu saí para vir para Barney em 2013, começo de 2013. Então, o meu background era muito financeiro quando eu cheguei na Barney. Em 2012 eu conheci o Flávio Zacles, o Kieran conhece bem, o Flávio também. Legal. A gente se deu super bem, foi uma conversa que não foi tão curta, eu ainda estava na Merrill Lynch, estava querendo fazer esse movimento do mercado financeiro para a economia real. Legal. Naquela época, VC era super embrionário, existia, mas poucos fundos, alguns pequenos, poucos grandes. E aí, para ser bem verdadeiro, assim, a gente começou a Barney. Quando eu entrei na Barney, a gente nem se classificava muito como venture capital. A gente queria fazer investimentos bons em estágios early stage, né? E pegar um pouco do growth também e tudo mais. A gente começou a montar a nossa tese mesmo nos primeiros 3 anos da Barney, com o primeiro fundo pequeno. Então, assim, foi uma trajetória da minha carreira muito financeira. Quando eu vim para a Barney, mudou tudo, né? Éramos 2, eu e o Flávio. A gente ficou por bastante tempo assim. O foco não era agro, né? Era tudo. Agnóstico. Ah, o nosso foco era assim, vamos podia, naquela época nem tinha. Nem tinha, não dava para... Não dava para focar, antigamente. Eu vou contar um pouco dos nossos deals no agro, mas... Quando eu vim para a Barney, o Flávio já tinha um background muito grande em private equity, né? Então, o Flávio trabalhou muito tempo na IG Capital, fez deals grandes de private equity, IPOs, e depois ele passou muito tempo na Vision tocando um fundo de agro, né? Então, quando ele vem para a Barney, ele depois empreendeu, vendeu a empresa. Quando ele vem para a Barney, ele vem com a cabeça muito do agro, né? Aquela coisa, ele visitou muito o interior, visitou Mato Grosso, 63 Legal. E tudo mais. Falou, cara, tem coisa para olhar, ninguém tá olhando em VC ainda, né? Tem muita coisa para fazer no agro, vamos tratar com carinho esse segmento, que acabou sendo um setor que cresceu muito lá dentro, né? Hoje, depois eu vou falar um pouco mais, mas no nosso fundo
é super relevante o agro, a gente construiu uma carteira muito bacana no agro e foi aprendendo com o tempo, né? Então, esse foi o começo, de tudo, super resumidamente. Eu e o Flávio tocamos a Barn muito tempo, nós dois juntos, fomos crescendo, captando, a gente pegou momentos de Brasil muito ruins para captação, para fundraising, né? A gente pegou no meio do caminho de um fundraising importante para a gente, impeachment da Dilma e Temer, e depois melhorou de uma hora para outra, a gente conseguiu surfar um pouco dessa onda também de melhora, e estamos aqui, fazendo Deus. Legal. Interessante. E nesse processo todo de construção, você falou que você começou com um fundo pequeno. Quantos fundos vocês já montaram, na verdade, já constituíram? A gente está acabando de investir o terceiro. Legal. E estamos captando o quarto agora. Então foi o primeiro fundo. Então, a gente estava aprendendo, foi uma tese agnóstica, vamos aprender, vamos ver onde a gente quer alocar capital. O segundo fundo já foi um pouco mais com tese, mas também agnóstico. Sim. E o nosso terceiro fundo, que é o nosso fundo principal, que a gente captou final de 2019 e começo de 2020, é o fundo que a gente tem a tese atual, que a gente montou, pensando muito nas nossas forças e também nas forças da região. E a gente montou uma tese que a gente chama de Green Tech. Tá? Que se confunde com impacto, mas enfim, é uma tese Green Tech em Venture Capital, né? Então a gente focou o nosso terceiro fundo em fazer early stage, a gente fez muito seed e Series A, dentro da tese que a gente chama de Green Tech. No fim do dia a gente traz para algumas verticais. Então a gente resume Green Tech como uma tese que a gente vai investir em empresas que tragam uso eficiente de recursos naturais e as cadeias principais da região. Então a gente olha agro, energia, economia circular e logística. Então essas quatro para a gente são as vertentes principais. Tem um pocket lá de oportunidades e outros deals que estão na tese de Green Tech, mas não estão nessas quatro verticais, que a gente olha também. Então a gente construiu um portfólio em cima disso. O portfólio está muito legal, assim, a gente conseguiu surfar uma onda boa lá no começo do portfólio. Agora o VC como um todo deu uma retraída, né? Isso foi 1 ano e meio. E o nosso portfólio está super resiliente, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais de cada caso, mas a gente conseguiu... A gente escolheu não ser um fundo setorial e sim um fundo temático. A gente acha que ser um fundo temático traz forças para a gente de ter mais profundidade nas análises, conseguir analisar o deal by deal, aproveitando muito do conhecimento dos setores, e também a gente não restringe muito o deal flow, né? A gente consegue ter verticais que se representam muito da economia do Brasil. E o foco não é só o Brasil, né? Eu sei que vocês têm alguns investimentos fora também. Como que esse é bem flexível? Como que tem uma tese definida nisso? Boa, o nosso foco é Latam. Tá. A gente agora está acabando o nosso primeiro deal no México, mas a gente já investiu algumas empresas na Argentina e Colômbia. Mas a gente olha Latam, como um todo. Legal. Com um peso maior Brasil, sem dúvida. Sim, o nosso claro. deal flow é muito mais pesado Brasil, mas a gente não tem a restrição do país. Ótimo. E você falou que vocês estão finalizando então o investimento do terceiro fundo e partindo para a captação do quarto, né? Isso. E nesse terceiro fundo, quantos investimentos vocês realizaram até agora? Estamos fechando o 11º investimento. Então a gente fez 10 investimentos, saiu de um, já vendeu um, estamos com 9. Legal. E a gente vai fazer mais um investimento e ficar com 10 na carteira. Acho que, importante falar, eu acho que 10 investimentos para um fundo de VC, eu não sei como é que vocês fazem isso lá, mas eu acho que a gente quer acabar esse fundo com 13, 12, 13. É uma concentração maior do que a média, né? A gente vê que os fundos normalmente fazem entre 15, 20, um pouquinho mais. Pra gente, o jogo do VC, só para dar um passo para trás. Quando a gente montou a nossa tese, além da temática, que a gente acha que é muito boa para a região, e tem deal flow, e tem muita força, a gente também se preocupou muito com a alocação, né, concentração de portfólio. E para a gente discute muito isso lá na Barn. O VC do Brasil, a gente estudou bastante, né, o VC lá fora, Venture Capital Vale do Silício, e a gente acha que para trazer o VC para o Brasil, tem várias formas de fazer, mas uma coisa a gente acha que não tem que ser exatamente ipsiliteris com o que tem lá no Venture Capital, e a gente adaptou um pouco do nosso modelo. A gente conversou muito, e no fim do dia... brasileiro. E no fim do dia, a gente acha que para a gente o
pra gente o nome do jogo, assim, pra gente lá na Barne é assertividade, né? É ter uma taxa de acerto nos fundos maior do que a média. Assim, a gente não pode ter tantas mortes de startup, tantos write-offs, quanto um fundo lá fora, porque a ponta das empresas que dão certo, né? Os unicórnios, as empresas que valem muito. No Brasil, a gente acredita que é mais difícil, né? Então, né, no Pareto, os 20% não são exatamente empresas que vão valer bi para cima. A gente busca isso, né? Mas a gente precisa conseguir montar um fundo que mesmo que não seja unicórnio ou valha mais do que bi, a gente consiga dar um retorno no compilado sustentável. Bom. Tem menos morte e menos unicórnios, né? Então você fica mais no meio. Não existe unicórnio no agro, cara. No agro tem essa um é uma discussão perfil muito diferente. boa. Não é só porque é Brasil, mas acho que lá fora também. O perfil do AgTech é menos riscado, porque muitas vezes o cara está entregando alguma coisa que é um problema hoje para resolver, mas que é muito difícil escalar para chegar num unicórnio, porque vai ser adquirido antes, né? A minha tese é essa. Quem escuta isso aqui já sabe há milênios. Não existe unicórnio no agro, cara. Se tiver uma coisa disruptiva, não vai cair no seu modelo de aquisição, porque ele não vai querer vender para um corporate. Então, mas são poucos ainda. São eu acho que não tem tecnologia. Porque acho que, por que eu falo isso? Porque tem dois motivos bem fortes, assim. Primeiro que o ecossistema está muito coligado, as empresas estão muito aderentes ao ecossistema, elas sabem o que está acontecendo. E o segundo ponto é que a população de pessoas que usam a tecnologia no agro não estão preparadas para ser aqueles caras que vão adotar rapidamente. Então a gente não vai ter early adopter, não vai ter aquela adoção em massa igual a gente tem em outras tecnologias, igual varejo, que você vê o Uber e tal. Cara, o produtor não vai adotar. Então demora um pouco para acontecer isso. Então é por esses dois motivos principais que eu acho que não existe unicórnio no agro ainda. E vai demorar, vai ter que vir essa molecada da universidade, que é o filho dos produtores, para falar, cara, puta que legal esse aplicativo novo. Quando o agro é mais digital, acho que vai ter mais oportunidade para essa expansão escalar. Timing, na vida é tudo timing, né? Maturidade do negócio, né? Então, perfeito. A gente tem, eu acho que a gente olha o agro assim, para complementar. Tem dois lados do agro que a gente divide bem simples, assim, de uma forma simples. Dentro da porteira e fora da porteira. A escala dentro da porteira, ela é muito dura, né? É muito caro, é o que você falou. Sazonal. Você fazer piloto, demora um ano para você saber se o cara vai renovar. Isso dificulta muito a escala, né? A gente tem um case que a gente tem muito orgulho, que a gente gosta muito, vocês conhecem bem, porque eu acho que já teve aqui também o Tangari, né, que na época era da Strider. A gente foi o primeiro case do agro, do primeiro fundo, a gente vendeu para a Syngenta, e aí entra num ponto legal que você trouxe, Rodrigues, assim, a empresa, ela era para dentro da porteira, né, um software de gestão, um software de decisões agronômicas melhor para o produtor. Então passou por toda a dor do crescimento, do investimento em comercial, em expansão, além de todo o investimento em produto. É mais caro expandir, é mais devagar, e no final do dia você não lá na planilha você não vê aqueles saltos tremendos para você chegar lá no unicórnio. E tudo bem, talvez em algum momento eu acho que o agro está caminhando para um comercial mais escalável até para dentro da porteira. Mas um outro ponto importante é difícil cobrar de produtor, né? Até que quando você traz uma solução boa e útil. Ele sempre está apertado de margem, sempre está preocupado, mais um custo, né? Ele não quer assumir. Né? Exato. E aí a gente tem uma referência boa, assim, a gente gosta de olhar para as empresas e tenta ver quanto que eles estão conseguindo cobrar do produtor. Software para dentro da porteira, normalmente a gente vê ficar lá na casa dos R$5 por hectare, R$10 quando cobra bem. Aí você faz a conta de quantos hectares tem no Brasil, você vê, não dá para fazer uma empresa muito grande, você precisa agregar produto e começa a ficar mais difícil o desenvolvimento de produto. Então, naturalmente, depois da Strider, a gente fez um shift inconsciente de olhar para o agro mais para fora da cadeia, que é onde dá para você achar um pouco mais de escala, né? Na cadeia de insumo e no output também nos grãos. Então, nosso primeiro portfólio foi Strider dentro da porteira. O nosso terceiro portfólio, a gente não tem nenhuma empresa dentro da porteira que vende para produtor. Então ficou muito claro para a gente essa... E esse é bom que o Brasil tem essas oportunidades fora do porteiro. Se você olha na Europa, nos Estados Unidos,
tudo funciona fora do porteiro, então não tem esse dor, né, que tem aqui, então acho que aqui tem mais oportunidade. Eu participei de um evento na semana passada, fui lá debater com o pessoal e eu até comentei um negócio que é mais duro ainda, porque é o seguinte, a tecnologia para dentro da porteira, ela foi enfiada a goela abaixo dos produtores. Porque as químicas vêm com os pacotes tecnológicos e falam assim, cara, toma isso aqui. Uhum. E aí o produtor não tem o que fazer, cara. Assim, não, vai melhorar então ele vai lá e assume aquela responsabilidade de pegar aquele pacote tecnológico. Aí vem outro pacote tecnológico e fala assim, cara, agora é esse. Então, e aí a tecnologia naturalmente foi implementada dessa forma, dentro do pacote tecnológico das químicas. Não tem o que fazer. Cara, toma isso aqui e vai fazer que vai melhorar. Melhorou? Puta, agora que o cara vier de novo, beleza, vem pra cá. Mas ter a responsa do produtor virar e falar assim, peraí, cara, eu quero fazer isso aqui porque isso vai melhorar minha gestão de risco, gestão financeira, a gente não vê isso acontecer naturalmente ainda. Então, por isso que eu falo que é difícil você ter um incremento de receita nessa porteira fora por conta disso. O cara tem que tomar essa decisão. Perfeito. Então, é difícil. É difícil, investir no agro é muito difícil, é muito legal, né? É apaixonante o setor, é muito grande. Então, quando você olha os números, você fica impressionado, você fala, não tem coisa aqui, mas é complexo, né? A gente que tá lá fazendo sourcing de deals, falando com o empreendedor, é difícil ver um negócio que você fala, esse aqui vai escalar. É a agulha no celeiro, né? Você tem que... Então, assim, por isso que eu tava falando que assim, um play de assertividade pra gente. A gente não vai fazer um monte de deal no agro, tem muito empreendedor bom. Aí, é uma coisa que você trouxe, Rodrigo, que eu acho muito interessante, e o Kieran também falou, as empresas que dão certo no agro, além de todo o risco que a gente toma no começo, né, como investidor, elas começam a se despontar. Se der certo, ver um corporate grande, porque é um setor que nas pontas é concentrado, né? As startups precisam estar perto desses players para ganhar escala. Sem dúvida. E se dá certo, tem um risco de tudo dar certo e ainda chegar no meio do caminho a gente ter que vender por um preço que não era o preço que a gente imaginava. Faz parte do jogo, é isso. Eu acho que é maturidade do mercado também. Sem dúvida. Mas tudo isso a gente tem que colocar... botar na conta quando a gente faz um fundo que tem o agro como relevância, né? Precisa saber pisar e saber compor bem o portfólio. Então, a nossa visão de portfólio é essa. Não precisa dar todo o deal 20 vezes retorno. Por outro lado, a gente não pode se dar o luxo de perder 50% do portfólio. Aí, só uma estatística legal, nesse nosso terceiro fundo, que a gente fez esses 9 investimentos, né? 10, vendemos um. A gente está conseguindo... graças a Deus, mostrar que está dando certo. Dessas 9 empresas, 7 empresas tomaram up rounds no último 1 ano e meio. Algumas muito relevantes, outras menos. Mas a gente está conseguindo ter uma taxa de acerto muito grande. É claro que são rodadas, depende de liquidez. Mas assim, no momento difícil do VC, a gente está conseguindo marcar para cima. Esse ano foi um ano espetacular para o portfólio. Acho que tem grandes nomes ali, boas empresas, né, que a gente conseguiu acertar e tomar a exposição correta. Então a gente acredita em investir assim. E você falou do negócio, é lógico, se você puder falar, quanto que vocês esperam de retorno dentro desse fundo? Qual? Do terceiro que você comentou. Todo fundo é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente fala em um IRR, né? A gente vende para o nosso investidor de 30%. Tá? No mundo de Selic, do jeito que estava e do jeito que está, se você não conseguir entregar um retorno desse tamanho, num business hiper ilíquido, já é difícil, né? É complicado, né? Então esse é o nosso target e é o target, eu acho, do nosso setor, né? Dos fundos que a gente capta esse tipo de retorno. 3, 4 vezes vai o capital. 3, 4 vezes. E seus investidores, na maioria, são locais, né? São brasileiros ou vocês captam lá fora também com LPs? Quarto fundo, a gente está fazendo um esforço muito grande lá fora, tá? Estreando lá fora. A gente tem investidor lá fora, mas 98% até hoje local. E o perfil é mais individual, são family office, são corporate, são institucionais? Então, o terceiro fundo... Grande parte family office. Quarto fundo... Ligado com agro ou não? Institucional, não. Alguns de certa forma, outros... A maioria menos, vai. Ainda a gente não está nesse investidor.
mas são family offices, em grande parte. Agora, o nosso próximo fundo é um fundo maior, é um fundo para a gente replicar muito da nossa tese no quarto fundo, mas conseguir pegar um pouco mais do growth. A gente sentiu falta nesse nosso fundo de participar com mais volume nos follow-ons das empresas que deram certo. Então tá meio escancarado assim pra gente. Tem que fazer o early stage, a gente gosta de identificar as oportunidades cedo, mas é super importante se defender nos próximos rounds e follow ou liderar com um cheque maior. Então nosso quarto fundo é a mesma tese, mas com capacidade de fazer os... multi-stage, né? Multifase. Chegar no Series B. Eu fiquei curioso com o nome, né? Você falou que os primeiros fundos não era focado no agro, mas o nome Barn lembra muito, né, a estratégia de focado no agro. Perfeito. De onde veio o nome Barn? Isso veio da cabeça do Flávio. O Flávio é apaixonado pelo agro. Então eu acho que sempre ele... O nosso primeiro logo, né? era um barn com uma lâmpada, né? Então era um celeiro de ideias. Tá. Mas influenciado bastante pela última... acho que pernada do Flávio no agro, que já diz bastante. Assim, a gente sempre quis ter uma atuação forte no agro. Legal. E me conta um pouquinho das startups que foram investidas nesse terceiro fundo. Se você puder abrir um pouquinho para a gente entender aí de como que foi a decisão, esses stock picks aí que vocês fizeram. Boa. Então, no agro, vou focar no agro, né? Porque a gente... é rural. Brincadeira. Agroland, tá? Depois eu falo Legal. um pouquinho de cada uma. Grão Direto, AgroToken, a Rumina, que está na pecuária. Tem mais, AgriTask. Então, essas são as 5. A gente tem a Vicana, que está no segmento do agro, mas é um pouco diferente. Então, principalmente essas daí que a gente alocou bem no agro. Estou esquecendo de alguma, não, né? Não, tá. Pelo que eu vi aqui, não. São essas. Pelo que eu vi, tá batendo aqui. Então, assim, todas fora da porteira. O AgriTask tem um pouco dos dois, mas foi o primeiro deal desse fundo. A gente investiu, na verdade, por causa da solução de seguro agrícola que ela tinha. Então, que saiu um pouco dessa dinâmica de vender para produtor. A Agroland é um banco, né? É um banco... financeira, né? É uma financeira. A gente entrevistou eles aqui. A gente entrou no primeiro round, a gente entrou no Seed, no Series A e no Series B. Tá indo muito bem, né? É um produto que eles têm, é um business muito simples, mas que eu acho que os meninos ali têm uma capacidade de fundraising muito grande, né? Começou com uma fintech com FDIC, como a maioria dos modelos, e rapidamente eles conseguiram, eu acho super rápido, 3, 4 anos, flipar para o modelo de banco, né? E emprestar do próprio balanço. Judeu, né, filho? Judeu é outra pegada, né? O cara já veio captado. D0 ele estava captado em todos os lados. Impressionante. Mas os caras são muito bons, banqueiros, né? Dá para ver que é o perfil deles. Então, é uma tese que a gente gosta muito, crédito para produtor. Acho que ainda tem um caminho aí legal no Brasil para evoluir. A gente ainda é super comprado na tese de fintech. Acho que outros modelos, né? Não necessariamente esse mesmo. Sim. Acho que tem muita coisa para fazer dentro do crédito rural. E aí, o outro foi Grão Direto. Grão Direto, eu não sei se vocês já conversaram com o pessoal que eu conheço super bem. Eu estou no conselho, então a gente não está conselho. investido, mas eu conheço o Alex, né, desde que porque eu trabalhei na Bolsa de Chicago, então conheço muito bem a história deles. Entrevistamos ele 2 vezes. Sim, lá em São Francisco. Lá em São Francisco e aqui no Brasil, acho que foi nos primórdios do podcast. A gente começou, acho que ele deve estar entre os 10 primeiros, acho que é. Foi bem no comecinho que depois a gente desse, né? Depois desse, quando eu for lá. Muito legal, Grão Direto, super potencial. Eu acho que o Alexandre conseguiu, né? O time lá conseguiu amarrar a última captação de uma forma ninja ali, que eu acho que é um capítulo à parte dentro do agro, né? Eu acho que é uma história fantástica, né? Foi o 4º episódio. Bem no começo. Foi bem no começo. O trabalho deles foi fantástico de juntar esse pessoal, né? Os investidores estratégicos, tradings. Para mim eram, né? Ele costurou muito bem. Hoje tem as 4, né? A DM, Cargill, a Magi e Dreyfus. Aí tem a BASF, a Bayer. Putz, o cara trouxe os grandes para conseguir. E aí é super importante no agro, né?
Cara, Tá o, do lado business, desses o caras. business dele tem que ser igual o da Marketplace. B3, cara. É, B3 Marketplace no tem que passado. juntar todos os big players, senão... Volume. Marketplace é winner takes all, né? Ah. Tem que concentrar liquidez e se não, você vai morrer todo mundo. Perfeito. Ele tem que amarrar os usuários, senão, cara, não tem jeito, né? É B3, fazer como que é? Um condomínio com quem usa, que era no passado era antes da desmutualização, né? Pegava todas as corretoras, Onde tá o volume? fazia um condomínio e todo mundo era sócio da B3. É a mesma coisa, Mesma cara. coisa. Não tem segredo, senão não funciona. Mas o que eles fizerem diferente, que eu acho que esse foi o lance, que a maioria dos startups, quando eles pensam em marketplace, eles pensam, vamos lançar a melhor tecnologia, coisa mais sofisticada. E normalmente esse não influencia o sucesso, né? O que eles fizerem é criarem comunidade, identificarem problemas dentro dos tradings. Um foi o problema de coletar os royalties, né? E resolverem problemas específicos. Perfeito. Aí depois, quando você junta todos esses players e problemas, soluções, aí daqui a pouco você tem o marketplace, é o último que vem, né? Exatamente. Não pode ser o primeiro, porque aí você tem o problema de galinha e ovo, né? De Quem chegou primeiro. Quem vai ser o primeiro dentro do marketplace que não tem liquidez ainda. E foi uma jornada longa para eles fazerem isso, né? Não é do dia para noite, você atrair todo mundo, conseguir ter essa relevância. Hoje eles estão bem grandes. Sim. É uma história fantástica ali. Ainda tem capítulos aí, né? Acho que está no começo da jornada de crescimento forte. Mas esse eu acho que a Grão Direto é um bom case assim, de como é importante estar perto dos grandes players do agro, né? Com todos os contras que isso também traz, mas se não fosse a Grão Direto seria um competidor. Sim. E ficaria mais difícil a vida da Grão Direto, né? Então eles foram muito bons, pessoal muito, muito legal lá, muito forte. O nosso outro investimento do agro foi a AgroToken, que também estava aqui, se eu não me engano, saiu agora, né? Duas vezes também, né? Duas vezes também. A primeira Portanhol, a primeira entrevista Portanhol, né? Foi primeira vez foi com o Ariel, 18º episódio, se não me engano. Também bem no comecinho, tinha acabado de chegar no Brasil. Virtual, né? Foi virtual, foi 18º episódio, foi em abril de 2022 que a gente falou com eles. Aí depois o Nakashi já é brother de vida aí no mercado financeiro. A gente falou, cara, vamos trazer e vamos dar os updates aí do que tá rolando na AgroToken pro pessoal. E aqui é um case totalmente diferente, né? Já tá investindo no agro, é difícil tecnologia. Sim. Você traz o cripto pro jogo. O moonshot, né? Uma coisa que é bem disruptiva, por isso. O nosso receio aqui, eu acho que caiu um pouco do risco nos últimos meses e ano, é a adoção do mercado também, né? E de novo, tá perto dos grandes players, né? Que é o que eles estão conseguindo fazer. A gente foi visitar os caras lá na Argentina antes de estarem no Brasil, ver o negócio rodando. É outro case, o Anderson explicou bem aqui, eu acho, né? Outro caso de uso, tinha o desafio de trazer para o Brasil e tá indo. Então essa foi uma aposta também que a gente fez lá no Seed. A empresa tá indo super bem, tá captando, tá trazendo gente muito legal pro CapTable, anunciou com a Visa agora. Sim. Mas também é uma empresa que vai muito bem, a gente tem grandes expectativas aqui. Se ela conseguir resolver o problema que ela se propõe, que ela está conseguindo, deveria ser um negócio grande, né? E a outra é a Rumina. E a Rumina está numa parte da tese que a gente tem muita dificuldade de investir, mas que a gente gosta muito, que é pecuária. Pecuária tem todos os estigmas da pecuária, mas é um mercado também fascinante, é gigante o mercado, né? A Rumina ela se posiciona um pouco mais no leite do que no corte. É um pouco mais fácil vender e escalar no leite, o tipo de produtor, o corte é mais desafiador. Então, a Rumina também a gente investiu junto com o pessoal da 10B e com a Indicator. É uma empresa que já é um pouco maior, é um caso diferente. Eu acho que talvez legal trazer aqui, quando a gente investiu na Strider, aquilo que eu falei, né? Teve um desafio de como faz para aumentar o ticket médio de receita no produtor. E normalmente a empresa vai para fazer mais produtos, resolver mais problemas e vira aquela empresona horizontal, resolvendo imagem de satélite, praga, monitoramento de maquinário. Então a gente viu um pouco da dificuldade e tentou trazer isso um pouco para o mundo da pecuária, que é diferente, mas também tem muito disso. Você oferece uma solução só para o produtor, é uma empresa menor. Se você consegue fazer mais produtos, é uma empresa maior que envolve mais o cliente. E a Rumina, ela nasceu disso. Ela nasceu como junção de duas empresas, principalmente, que é a On Farm,
e o Ideagri, as duas com relevância no mercado, e criou mais 2 produtos, que é a Home Cash e a Home Tank, para atender o produtor de várias formas e aumentar o ticket médio, se aproveitando, né, do esforço comercial de um produto para o outro, né? Então essa foi um pouco da nossa tese da Rumina, e a gente entrou lá. Tem bastante coisa na Rumina, né? Rumina Cash, esse modelo de juntar startups, eu achei bem interessante, né? Porque você, como você diz, junta sinergias, né, entre vários produtos, mas como é que você faz para gerenciar os egos, né, dos CEOs que vêm? Ou no final fica um CEO, eu não sei, como é que vocês fizerem esse parte de organizar quem que manda, né? É um desafio, né? Que são áreas separadas, mas no fim o objetivo foi sempre ter uma gestão só, e acontece. Então hoje tem um CEO da Rumina, tem líder de cada produto, mas é um CEO e é verticalizado a gestão. Então funciona muito bem. A gente não quis botar vários CEOs, assim, desde o começo era assim, entra, tem uma gestão. Mas tem um desafio aí, né? Quando a gente entrou, já estava formatada a fusão, que foi feita pela 10B, comprando as empresas. Então a gente já entrou no campo um pouquinho mais preparado. Não tava muito bagunçado. E a gente sempre comenta isso, né? Porque para o produtor final enxergar o valor do produto, o valor do que é o resultado do produto, é difícil demais, né? Então, se você não tem um compilado disso, entrega realmente o resultado final, o produtor não adere. Então é difícil. Se você não tiver essa junção aqui, ainda mais a pecuária, é bem complicado de você escalar. Eu não sei como que ela está por dentro, mas assim, trabalhei com muitos produtores a vida inteira. A grande analogia que a gente faz é, por exemplo, se você tivesse um iFood, que você teria que entrar lá, escolher o restaurante, depois escolher no outro o mototáxi, depois pagar em outro aplicativo, você não ia usar o iFood, cara. Então o desafio é essa integração aqui, para que o produtor consiga enxergar o real valor lá na ponta. E isso não é só para a Rumina, isso aqui é para todas as startups. Para todas as startups. Entregar o valor lá na ponta, né? Essa é uma tese antiga que a gente olha também, né? De aqueles consolidadores de software para o produtor só ter um. Mas não é simples. Não é simples. E uma coisa que você trouxe, Luiz, que é muito importante, né? O mercado hoje do agro, aí, olhando um pouco mais para grãos, as empresas grandes, as químicas, elas são hoje o mercado de tecnologia, né? Elas têm um poder de distribuição. O agro é muito distribuição, né? Onde a gente está investindo. E esse é assim, se uma empresa está tendo tem um bom produto, está tendo uma dificuldade de escalar, se ele tiver realmente um bom produto, faz sentido ele estar dentro de uma química que vai distribuir ele por custo por preço zero, né? Para o cliente final. CAC zero, né? O CAC é baixo, ele cobra muito pouco do produtor, o interesse dele não está na receita do software, o interesse dele é outro, é relacionamento, é adesão, é programa de pontos. Então viram quase que um oceano vermelho, naturalmente, tecnologia para produtor, né? Então a gente precisa navegar muito, muito bem. A pecuária ainda, onde a gente viu que eu acho que é o agro de, sei lá, 6, 7 anos atrás. Você está sendo bonzinho. Talvez. Pelo menos a parte de leite, vai. Você está sendo bonzinho. Então a gente vê que tem essa oportunidade ainda de ocupar esse espaço, mas a distribuição no agro é king, né? É rei, assim. Então, por isso que a gente fala que o business tem que ser via B2B, porque senão você não consegue escalar e não consegue sobreviver. Por todos aqueles motivos que a gente já sabe. A validação da tese demora por conta da safra. Aí se o cara não fizer o business escalar, ele não vai conseguir sobreviver. Então, tem vários fatores que são totalmente diferentes, que tem que ser levado em consideração no cash burn, que outras verticais não levam, né? Então a gente tem que ter isso na base. Uma empresa sozinha no agro para escalar, para ficar grande, ela vai teoricamente queimar muito mais caixa do que uma empresa de um outro setor, do B2C, né? Acho que isso a gente tem que ter em mente. Uma empresa que é muito interessante, que fez isso sozinha, independente, a Solinfitec, né? Que tem um produto hardware. Ela era competidora da Stride lá atrás, mas ela
ela seguiu o caminho independente, assim, né? E tá captando, tá crescendo, queima muito caixa, provavelmente, mas... Provavelmente. Mas é legal ver o desafio, né? Outro desafio. É um desafio solitário, desafio duro de venda. Eu tô tendo bastante conversa, assim, cara, e assim, com todas essas tecnologias, desde as tecnologias que foram compradas por grandes corporações, dessas tecnologias que estão no campo, e assim, a gente tem visto uma dificuldade muito grande dessas tecnologias perdurarem na utilização com o produtor final lá na ponta. Porque realmente o desafio da entrega de valor, ela é muito difícil. A gente viu que teve um estudo da Universidade de Purdue falando sobre a aplicação e a utilização de tecnologia no agro americano. Sim. E se você olhar, todas as aplicações de tecnologias, elas aumentaram dentro do campo, porteira dentro. Perfeito. Quando você olha porteira fora, a gente estava até falando sobre marketplace. Marketplace lá nos Estados Unidos, no auge da pandemia, chegou a utilização de 21%. Hoje tem 6%. Então, o produtor ele recua no modelo de vida para o modelo tradicional, onde ele está acostumado. E aí você vê dentro do mercado brasileiro algumas empresas se despontando, criando um modelo híbrido que vai ser, vamos dizer assim, vai ter a passagem de bastão para esse modelo novo. Quem que é? Por exemplo, você pega a Cooper Citrus fazendo campo digital, que é uma revenda de modelo digital. É a passagem de bastão. Você tem que ter essa transição. Não adianta você falar assim, é top-down, você vai acabar utilizando essa tecnologia lá na ponta e você vai contratar sozinho. Não vai existir isso. Não é. O agro é relacionamento também, né? Total. A proximidade das revendas com o produtor, ela é quase, assim, é difícil a gente achar que vai ter um modelo muito diferente nos próximos anos. Você precisa estar perto do produtor, você precisa ter o consultor à revenda. E é difícil penetrar a tecnologia por aí, né? Eu acho que é um pouco do que você está falando. Sem dúvida. A gente tem, assim, uma das teses que a gente tentou montar lá dentro foi essa da revenda digital, né? Mas não adianta, assim, a revenda, o produtor tem vários relacionamentos importantes, a revenda é um muito importante dele, o do consultor é muito importante. Esse cara, ele não fica aberto para qualquer oferta que você traz para ele. Então você tem que chegar é o que você falou, tem que dar um salto mais curto, né? É uma passada, talvez, né? Não dá para dar um salto muito grande. É um voo de galinha. Mas não dá para você sair de uma revenda que vende sacaria e que tem um relacionamento com o produtor para uma revenda digital assim, né? Que vai vender um monte de software pro cara. Confiança, né? Ele precisa saber com quem ele vai, quem está do outro lado, né? Se você tentar só focar nesse matchmaking, sem as pessoas se conhecer, normalmente não dá certo, né? Então... E o agro, cara, precisa ter uma pessoa que seja referência. Você tem que ter um cara que é referência. O cara, eu usei a revenda digital e funcionou. Porra, aquele cara vai ser colocado no pedestal, todo mundo vai falar, pô, que legal, posso visitar sua fazenda. Então a referência é super importante. Então se a gente não souber usar referência, a gente não consegue escalar. Porque o produtor prefere olhar para o lado e falar, pô, aquele cara usou, deu certo, quero ver como funciona. Se a gente não tiver essa referência, não conseguimos, vamos dizer assim, capturar realmente o que o produtor quer. E aí tem vários exemplos que a gente viu que assim, essa revenda consegue fazer o teste de validação do produto e fala assim, cara, tá aqui, ó, o resultado é esse. Hoje, quando vem a startup, ela fala, cara, ó, eu entrego isso aqui. Mas cadê o resto? Não, o resto tem que chamar outra startup que vai fazer a conexão, que vai fazer... Cara, o produtor já não quer isso. Sim. Ele não tem tempo a perder. E ele não quer fazer uma aposta muito grande, né? A startup às vezes não consegue chegar e falar, você vai economizar tanto, é assim que funciona, você não tem... Ela chega com uma proposta de valor um pouco fraca no começo, assumindo que ele vai adotar, e não é assim tão simples. E a gente vê que esse é um modelo de negócio que provavelmente vai nascer no Brasil, ou já que eu vi já começou a trabalhar, principalmente no Mato Grosso, validadores de startups que vão chegar e falar assim, cara, tem um selo aqui, esse startup funciona, já pode usar, está validado, ou é a própria corporate que dá essa validação. Quando a corporate compra alguma coisa, fala assim, cara, usa que eu já comprei. Então, cara, o cara vai já, porque faz 40 anos que ele está usando esse negócio, desse modelo. Então, ele vai seguir. Mas eu queria te perguntar um negócio dentro de Green Tech,
tem a tese de biológicos também, porque entra um pouco em economia circular. Como que vocês estão vendo isso? Sim. Então, dentro da tese de Green Tech, o agro é muito importante, e obviamente a gente sempre traz o agro para uma tese de Green Tech. Sim. E aí o agro, naturalmente, vocês sabem, todo mundo sabe, que tem um estigma ruim com sustentabilidade injustamente. Vai entrar na cópia agora. Vamos falar. Injustamente. Exatamente. A gente fala isso o tempo inteiro. Assim, o agro merece um olhar muito melhor do que tem hoje. Sem dúvida. De preservação, de uso de recursos, eficiência, produtividade. Assim, o agro do Brasil é muito produtivo. As leis de preservação ambiental são muito fortes, né? O Brasil, como um todo, tem 2/3 de área preservada. É impressionante. Tem tantas coisas. Até o próprio produção de eletricidade hidroelétrica, que lá fora não tem. Então, cana, né, de bioenergia. Então, tem muita coisa aqui que lá fora não tem. Aqui a imagem fica ruim. Aquele amiguinho da escola que você tem um carrinho melhor, ele fica botando esse carrinho é porcaria. Esses europeus ficam falando essas... Fica querendo botar lei aqui. Mas assim, eu acho que é um movimento irreversível. Sem entrar no mérito do movimento. Sim. Se te traz no mérito, é um capítulo à parte. Né? Então vamos pular tudo que isso. Vem top-down né? Você tem que considerar e tomar com cuidado. Mas a gente sabe que, por exemplo, a rastreabilidade vai ter que acontecer para ter grãos rastreados, para vender. Então, na União Europeia, tem coisas acontecendo que a gente não pode negar. Eu te gosto ou não, são outros 500. O fato é que a gente vai precisar de mais tecnologia para conseguir entregar algumas coisas que se pede hoje e até para comprovar o que já é feito hoje, né? Então, acho que muito do estigma negativo é porque tem poucos dados que comprovem exatamente o que acontece lá no campo. Mas eu acho que um dos nossos papéis de estar na tese de Green Tech e agro é conseguir ser mais vocal em relação a isso, trazer mais dados, números de como o agro no Brasil é sustentável, é produtivo e que tem um longo caminho ainda pela frente de aumento de produtividade, né? A gente no Brasil, se a gente pegar a produção por área nos últimos anos, desde 1970, é um incremento de produtividade brutal, assim, né, que a gente teve no Brasil, por vários motivos, né? Mas grande parte por tecnologia, não tecnologia software, tecnologia em semente, em manejo. Embrapa, né? Embrapa, e obviamente solo, tudo mais. Então, a gente vai ter que repetir esse aumento de produtividade. A produtividade não acaba por aqui, ela aumenta, né? E eu acho que de outras formas também. Então, o nosso papel, eu acho, a gente olha para o agro muito com essa lente do aumento de produtividade, né? Produzir mais sem ter que aumentar muita área, com menos uso de recursos. E aí, naturalmente, e com insumos melhores. Sem degradar a terra, né? Sem degradar. Acho que o Brasil, inclusive, faz plantio direto, né? Tem vários aspectos da produção. E, naturalmente, o biológico é onde o país, eu acho que usa mais biológico, o Brasil. É o Brasil. A gente não investiu em biológico por alguns motivos, a gente já tentou. Eu acho que a gente tem uma dificuldade de entender o ângulo de um venture capital no biológico. Tem, né? Você pode investir numa empresa que faz biológico e distribui biológico. É uma fábrica, uma indústria de biológico. Pode ser um farm, pode não ser um farm, né, por revenda. Mas no final do dia você está falando de um business de capital de giro, de indústria, de... os mesmos problemas de distribuição. Private equity, isso aí, capital intensivo. Fica no meio do jogo, porque tá lá no começo, fica aquela bola dividida, né? Mas a gente, assim, talvez para um VC, a gente consiga entrar num biológico, que é o que a gente tem olhado, de outras formas. Mais no P&D, mais na pesquisa, novos produtos. Mas a gente talvez ache que já passou um pouco da onda do biológico para o venture capital. A não ser que tenha coisa muito, muito diferente. Mas... acho que tem um movimento de comoditização dos biológicos. Você vai ter que saber onde investir. Mas a gente não se posicionou, talvez por perfil. A gente adora, a gente acha que tem que crescer, tem que aumentar, vem mais produtos, vem biológicos melhores. É só um pouco de como a gente, como VC, onde a gente entra. A gente já viu algumas coisas boas aqui, né? De biológico, de pesquisa e tudo mais, mas a gente ainda não encaixou essa, não. Deixa eu só fazer um jabá aqui pro nosso amigo, pro gringo startup que está escutando a gente. Se você quiser conhecer aqui a Day Lab Latam, Kieran Gartland, Nelson, vou colocar um link para vocês no LinkedIn para que vocês possam se cadastrar e participar do Deal Flow aqui da Day Lab Latam.
Mas sabe por que eu te perguntei isso, Thiago? Porque tem parecido bastante coisa e a minha cabeça, eu tenho conversado com muita gente, a gente conversa com muita gente, né? Basicamente, acho que é a melhor forma de aprendizado hoje, né? E para mim tá muito claro de que o biológico ele vai virar uma commodity, como você comentou, cada vez mais é uma commodity. E para mim o que vai valer é a prescrição e a padronização de como utilizar. É um roteiro de utilização, porque vai na nutróloga fala assim, faz lá ferritina, colesterol e tal. E ela vai falar, vocês tá precisando tomar isso aqui. Personalizada, né? Então vai ser uma coisa personalizada. O uso de inteligência artificial vai melhorar muito essa escalabilidade, né? Que eu acho que estava faltando, que era muito demorado para venture, não encaixava dentro do nosso prazo, que é 10 anos, porque a parte de pesquisa demora muito, aí depois regulatório. Agora com essa velocidade, né, de inteligência artificial, acho que vai encaixar melhor nesse modelo de VC. Né? É nisso que eu acho. Acho que o cara vai fazer a avaliação do DNA do solo, vai chegar uma prescrição, vai ter a inteligência artificial falar assim, cara, com essa prescrição você tem N variáveis de aplicação e o protocolo é esse. Então eu acho que está muito mais para a gente olhar para quem vai fazer essa análise e vai entregar uma prescrição. Os algoritmos, formas, não né, no e tudo. produto em si. É isso. Porque o produto virou para distribuição também. É isso, né? Eu acho que quem vai ganhar dinheiro, e a gente tem que olhar isso, nós três aqui como VC, fala assim, cara, eu tenho que olhar o cara que faz análise mais rápida, no preço competitivo, entrega uma prescrição e variação de aplicação e de protocolo de entrega melhor. Quem vai fazer isso? Isso que a gente tem que achar. Quem é esse cara? E esse é o mercado, isso. Tecnologia para aquela cara que já faz o biológico, que já tem a canal de distribuição. Ele é o cliente, né? Não é o produtor no final. Isso. É o cara que desenvolveu esses algoritmos, essa tecnologia para melhorar esse processo. E o cara vai pagar caro porque ele quer vender mais num ciclo mais rápido. Porque todo esse processo que nós passamos para trás de químicas colocando pacote tecnológico dentro da fazenda, a gente vai passar agora com pacote biológico. Toda essa história que a gente passou para trás, a gente vai passar agora. Pô, como que eu ajusto a terra? Agora, como que eu melhoro a terra? Então, todo esse pacote tecnológico vai ser daqui para frente. E aquele problema, a gente tem que hoje testar. Então, vamos pegar um pequeno parcela da terra, testar. Esse vai ser muito mais rápido, porque muitas vezes você testa, simula, né, dentro do laboratório, e você não precisa esperar ciclos, né, de sazonalidade, tudo isso. Pessoal, se a gente continuar falando, vai até amanhã aqui. Cara, mas Thiago, acho que é bem isso que a gente queria falar, a gente queria entender um pouquinho da visão de vocês, desse conceito que vocês colocaram de Green Tech, de investimento, né, do olhar aí que você bem colocou, cara, assim, se você fala para vertical de agro, você vai ficar focado em agro, mas quando você coloca Green Tech, você tem várias intersecções aqui que se conectam e que te leva para a economia circular, te leva para outras frentes que é muito legal e abrangente, né, cara? Mas se você quiser falar antes da gente finalizar aqui, Thiago, um pouquinho do seu fundo, para o pessoal que estiver escutando, quiser entender como que funciona, acho que você está começando a captação agora, né? Estamos começando a captação do quarto fundo. A gente vai continuar fazendo early stage growth, então a gente investe tickets não menores do que $1 milhão, né? E aí nesse novo fundo a gente quer chegar a 10, 15 milhões de dólares por empresa. Legal. Então a gente vai inevitavelmente fazer seed, Series A, vai ter que entrar no Series B. Então é aí que a gente vai estar. A gente não tem... a gente investe em pre-seed também, tá? Então, inclusive, alguns bons retornos que a gente fez foi no pre-seed. É um risco maior, mas a gente olha outras coisas. A gente tem um time super especializado lá na Barn para analisar rápido as empresas. A gente conhece bem desses setores que a gente cobre. Então, assim, o fato da gente ser temático, eu acho que vocês podem corroborar, porque vocês são temáticos e setoriais, é que para esses setores a gente tem certeza que a gente faz um bom trabalho com o empreendedor, de networking, de ajudar na contratação, formulação da estratégia, produto, tudo que envolve o começo e o crescimento de uma empresa, né, nos primeiros estágios, a gente é especialista, lá o que a gente faz há muito tempo. Então, nesse novo fundo, a gente quer receber todas essas empresas, analisar
E de novo, focar né, naquelas grandes temáticas que a gente acha que vão ser relevantes para essas teses que a gente cobre, para esses segmentos. Então, é isso. Tentar dar um bom retorno para o investidor também. A tese de investir em poucos startups vai continuar? Até 15 investimentos até 15, ainda. Tá. A gente não quer passar de 15. A gente sente que é muito bom ter 15 empresas. Porque às vezes dá... Não dá muito trabalho. Então a gente não quer passar de 15. É claro que a alocação vai mudar um pouco, a gente vai ficar mais expostos em algumas. A ideia é aumentar muito nas empresas que a gente sente que estão indo bem, e ficar menos pesada nas que não estão indo tão bem, mas esse é o objetivo, replicar o que a gente fez até agora, mas ganhando um pouco mais de fôlego para os follow-ons. Qual a meta do tamanho do fundo? A gente está captando entre 100 e 150 de dólar, essa é a meta do fundo. Legal. Um fundo maior. Bom, pessoal, se vocês quiserem conhecer o Thiago e a Barney, nós vamos marcar o Thiago aqui no LinkedIn, em todas as redes sociais. Também vamos marcar a Barney. E se vocês quiserem falar com ele pessoalmente, depois vocês trocam uma ideia comigo que eu faço essa ponte aqui para vocês. Thiago, obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes e amigos. Nos sigam no YouTube, Spotify, Instagram e também nos acompanhem na bmc.news. Agora toda terça-feira, 1h30 aí, gente. Toda terça-feira, 1h30 da tarde. Então, se você estiver almoçando ou depois do almoço, tomando aquele café, pare e escutem um pouco do agrotecnológico brasileiro. E também sábado, às 7 da manhã. Pô, o PH me mudou aqui de domingo para sábado. Agora eu não consigo mais competir com a Globo Rural. Pô, PH, sacanagem, cara. Pessoal, mas nos curtam lá e nos assistam. Obrigado. Valeu, Kira.